Então, escute seu coração. Essa é uma pergunta, né, que a gente pode fazer. A gente escuta nosso coração? Então, hoje é o que a gente vai fazer aqui por 1 hora, buscar escutar o coração. Então, a gente busca esse contato íntimo que representa escutar o coração, né? A gente busca entrar em contato com esse nosso eu íntimo, né? A gente representa o coração, muitas vezes dizendo, escute seu coração, o que seu coração diz é o que você deveria fazer, né? A gente tem essa simbologia do órgão, mas, na verdade, a gente busca esse contato íntimo com a gente para nos escutarmos, ou esse barulho externo de todas essas possibilidades que a vida nos exige, impedem, às vezes, da gente fazer esse mergulho. Então, hoje, a palestra traz esse convite, que, através do Espiritismo, a gente vai identificar o valor desse mergulho. Então, o Espiritismo, ele nos convida a esse contato, que a gente escute nosso coração, para que a gente faça esse contato com o nosso íntimo e dele podermos nos conhecer. Ele nos convida a ir mais a fundo para a gente entrar em contato, para a gente conhecer o que realmente nós somos, o que realmente representa a nossa consciência. A gente entra nessa fase humana já há um tempo, todos nós, mas muitas vezes ainda vivendo no que a vida nos convida e às vezes nos esquecendo de ter essa percepção e esse cuidado do que o nosso íntimo nos convida para que a gente possa se relacionar com a vida, mas numa perspectiva mais ampla. Então, um dos desafios para os estudiosos e praticantes do Espiritismo, na atualidade, é o convite inadiável para o desenvolvimento de uma nova consciência. Esta consciência, né? Onde antigamente a gente buscava, nos contextos religiosos, a ajuda. Então, a gente buscava orar pedindo para que Deus nos ajudasse, nos tirasse daquele perigo, nos tirasse daquela condição que a gente se encontra, né? Que resolvesse o nosso problema, né? Muitas vezes, em momentos onde a gente ainda percebia a força apenas fora e não percebendo ainda esse Deus dentro, a gente ainda fazia esses pedidos onde a gente rogava que o outro resolvesse, né? Que aparecesse alguém ou, de alguma forma, resolvesse o nosso problema. E o Espiritismo vai e nos traz essa nova consciência, através de Kardec, dessa mudança de relação com o divino, que é essa relação interna onde a gente busca coragem, a gente busca pedir esse auxílio no sentido de que a gente desperte para uma realidade, um potencial interno que todos nós possuímos, que é o potencial de nós podermos, diante dos desafios que a vida nos convida, a gente poder reagir a eles, amadurecendo, ganhando experiência e nos tornando pessoas cada vez mais espirituais. Então, Joana de Ângeles, ela tem um livro dentro da obra dela, ela criou uma obra, Joana de Ângeles, um espírito desencarnado, ao qual, através de Divaldo Franco, escreveu e escreve muitas obras ainda. Então, uma dessas obras, que ela fez uma série, onde ela chamou a série psicológica, é um livro chamado Autoconhecimento. Esse livro é muito rico, ele é muito fino, ele super vale a pena para aqueles que desejarem poder conhecer sobre isso. Ela diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autoconhecimento. Então, a gente ouve tanto falar de reforma íntima, a gente tem essa busca de autotransformação, mas, às vezes, a gente, a gente morre na praia porque a gente não sabe, muitas vezes, como iniciar esse processo. O que representa a gente se autoconhecer? Mas eu me conheço, quem é você? Eu sou a Rosana, eu moro em tal lugar, eu nasci de tal família. Quando a gente se pergunta quem a gente vai para essa identidade. Essa identidade que, na verdade, meu espírito, né, eu estou me utilizando nesse momento. Mas essa não é a expressão máxima do meu eu. Né? O Rosana é o convite dessa encarnação.
né, como para vocês, aquilo que vocês também estão assumindo como identidade, é o convite dessa encarnação. Mas isso não é o nosso máximo potencial. Nós não seremos essa identidade, filhas de quem nós somos, nas inúmeras outras encarnações que a vida vai nos convidar. Essa não vai ser nossa realidade. Isso é novo para vocês? Ok. Se for, pode levantar a mão e a gente vai explorar mais sobre isso, né? Mas isso não é novo para a gente, né? Isso já é um convite para nós que toca a nossa porta. Mais do que ser espírita, Kardec vai nos convidar ao quê? A nos percebermos, através da sua obra, espírito. Então, mais do que a gente se tornar, né? Porque as obras de Kardec, o convite de Kardec, dentro de todo esse processo que ele fez, junto com inúmeros outros espíritos, não foi apenas para que nós nos tornássemos espíritas e ganhássemos uma religião, porque religião haviam muitas, já haviam muitas outras antes de chegar ao espiritismo. O espiritismo tem 150 anos, agora 160 e pouco, tem muito pouco tempo. Na verdade, Kardec traz um convite que é para que a gente sinta que nós somos um espírito. Então, ele trabalha em toda a sua obra extensa, inúmeros livros, né, uma dedicação fabulosa, né, eu diria sábia, mas com esse único intuito, que a gente conseguisse se perceber um espírito. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, já fiz outras vezes, se for repeteco, vocês me perdoem, acho que a idade vai chegando, a gente vai repetindo, né, um pouquinho, não sei. Mas quem aqui se sente, vive como um espírito imortal? Que legal, muito bom. Quem não levantou a mão, por que não vive como um espírito imortal? Né? Esquece que é um espírito e fica impregnada na identidade que o ego se revela nessa encarnação. Então, a gente vira o quê? Cumpridor de tarefas. Né? Então, a gente está sempre cumprindo tarefa, a gente acorda e muitas vezes vive o dia com a impressão que o que a gente veio a fazer é cumprir tarefas. Né? Aqui, assim, ir trabalhar, depois levar a roupa na lavanderia, depois buscar, depois fazer isso, pegar o filho, fazer tal coisa, limpar, etc. E isso faz parte da encarnação, da vida material, essas necessidades. Mas nós não viemos com o objetivo de cumprirmos estas tarefas apenas. Isso não é a nossa encarnação. Mas muitos podemos viver, muitos de nós, como se isso fosse o convite da encarnação, né? Então, Kardec vem e fala, vocês são um espírito, né? Vivam como ele. Então, a descoberta essencial da nossa natureza espiritual, ela vai além de nós nos considerarmos espíritas. Por que ela vai além? Porque a gente poderia dizer, claro que eu sei que eu sou um espírita, eu sou espírita. Eu já li Kardec, está escrito lá. Claro, eu sou um espírito. Ele disse, eu tenho credibilidade nele, eu também tenho. Mas o intuito não é só a gente saber que somos. Nós precisamos sentir que somos e vivermos de acordo como sendo. Essa é uma grande diferença. Né? Porque a gente pode vir aqui estudar, a gente teve aulas antes de começar a palestra, por sinal uma aula maravilhosa com companhias fantásticas, muito bom, eu quero agradecer. Mas a gente vai lá e fica vendo a leitura dos livros, do PowerPoint, um tema, tudo isso é maravilhoso. Mas eu posso ir embora daqui e ter esse sentimento assim, nossa, eu sei, eu sou um espírito, né? Eu sei, tá lá, eu li, eu estou indo, eu frequento o centro, eu estou indo no estudo, eu sou assíduo, eu vou toda semana. Mas isso é a porta para eu entender que eu sou. Mas se eu não praticar, eu posso ser uma estudiosa do espiritismo. Mas, se eu não conseguir viver como um espírito imortal, eu entendi logicamente. Quantas coisas a gente entende de uma forma lógica, mas quando chega na hora de praticar, quer ver? Eu vou pegar uma em vocês, fácil. Todo mundo sabe o que o açúcar faz para o corpo. Alguém aqui não sabe? Se não sabe, eu conto. Mas ele dá energia? Um brigadeiro da energia? Mas nós, né,
temos dificuldade de lidar com uma quantidade, com a média, com aquilo que o corpo suporta, né? O quanto aquilo pode ou não fazer bem, etc. Mas nós sabemos, mas não praticamos. Não tratamos o corpo com o devido, vou usar a palavra respeito, tá? Não estou dizendo que vocês são desrespeitosos, porque eu também me incluo nisso, mas a gente não trata com o devido zelo o corpo, porque fazemos várias coisas que sabemos que estamos agredindo o nosso corpo, mas ainda assim fazemos. Então, a gente entende intelectualmente que o açúcar é um poison? Entendemos, mas ainda não praticamos. Então, isso é assim, uma coisa. E várias outras coisas a gente faz da mesma forma, né? Então, nós precisamos pegar todo esse legado, né? Eu acho que esse é o convite para a gente, que Kardec nos deixou, e não ter medo de se perder das bases de Kardec e sim desenvolvê-las dentro de nós, explorar seus ensinamentos, mas agora de dentro para fora. Então, eu quero ler, quero assistir, quero entender o que Kardec escreveu e os espíritos que ajudaram ele, mas eu quero começar a entender de dentro de mim para fora, e não um conhecimento que vem de fora e eu apenas somo, né? Nós temos uma mascote lá no nosso grupo, acho que ela não está aqui. Cadê ela? A Carol, né? Que ela pergunta, e ela fala, Rosana, que eu preciso perguntar, porque eu vou ser médica e eu não aceito uma coisa sem eu entender. Eu falei, mas isso é Kardec. É isso que Kardec nos convidou, que a gente entenda e vivencie, ganhe experiência naquilo que a gente estuda. Porque se a gente apenas fazer porque aquilo é um dogma, porque aquilo é alguém que a gente acha que sabe mais que a gente falou, isso não tem sentido. Então, ele faz esse convite que a gente entenda aquilo que ele trouxe em todo do seu legado. Então, nós podemos nos intitular espíritas, sermos estudiosos, mas ainda não percebemos a nossa realidade espiritual. Vocês acham que isso é possível? É possível, não é? E às vezes a gente percebe que a gente não percebendo a nossa realidade espiritual, a gente também não percebe a do outro. Porque eu não consigo perceber a realidade espiritual também do outro quando eu também não percebo a minha. Então, eu não consigo perceber que o outro se encontra naquela situação que ele se encontra, fazendo aquelas opções, apresentando aquelas limitações, aquelas dificuldades, porque ele vive uma realidade espiritual que é a dele. Mas como a gente também tem dificuldade de viver com a nossa, nós temos dificuldade de aceitar a limitação que o outro ou até nós mesmos vivemos, né? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que Herculano Pires vai chamar de arcabouço filosófico do Espiritismo, que eu acho que é bonito esse termo, por isso que eu incluí, ele se utiliza, gente, da metafísica, da cosmologia, da psicologia, de várias ferramentas para trazer a origem e a natureza do espírito. Ele vai o quê? Promovendo essa possibilidade da gente se autoconhecer, de nós nos conhecermos. Se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que é o arcabouço, vamos dizer, a base que vai e transmite através dos outros partes, mas que nasce ali no Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que ele está fazendo o que ali, se não explicando o que representa o espírito. Onde o espírito vive, o que ele faz, e se come, como é que ele volta, e como é que é o corpo espiritual, e como é que é a cidade, né, espiritual, tudo que ele está, e os outros mundos, tudo que Kardec está promovendo através do espiritismo é nos alertar do que representa a gente ser um espírito, o que é o espírito. E a gente entender do que ele se utiliza, como ele se manifesta, dos corpos do que ele se utiliza, do corpo físico, por exemplo, da reencarnação. Então, tudo isso é um descortinar que Kardec faz do que representa o espírito, né? Então, os benfeitores, eles indicam o autoconhecimento, no Livro dos Espíritos, como uma condição essencial para o sucesso nos palcos da vida e a chave para o progresso individual. Daí a gente cai naquela velha ideia da reforma íntima, né? A gente, eu tenho que fazer uma reforma íntima, eu tenho que me autoconhecer, mas eu não tenho tempo. Acho que essa é a primeira frase que a gente fala, né? Quando vai ser? Quando as crianças saírem, né? Já ficarem adultas. Ou talvez vai ser quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Né? Quando eu me aposentar, não vou fazer mais nada. Aí é o momento que eu vou tentar descobrir se eu sou um espírito, como é que eu vou viver sendo espírito. Então, vou me autoconhecer, vou me interessar.
Ou então eu não tenho dinheiro. Essa não é a segunda coisa que a gente fala? Se a gente tem dinheiro, a gente fala que a gente não tem tempo. E se a gente não tem tempo, a gente fala que a gente não tem dinheiro. E se a gente não tem os dois, a gente fala, ai, não, isso é coisa para gente que isso é coisa para Jesus, eu não estou maduro para isso ainda, e a gente também não faz. Então, será que não chegou um momento onde a gente podia olhar para esse convite de Kardec, desse mergulho interno, de toda essa elaboração dessa obra, para nos levar a esse contato íntimo, da gente começar a fazê-lo, né? Assim, de ficarmos. Eu não estou dizendo que vocês aqui não façam, mas eu estou dizendo em relação à humanidade, a dificuldade da humanidade de ter esse encontro. Pode ser que todos vocês aqui nessa sala já façam, e isso vai ter uma repercussão muito positiva dentro de cada um de nós. Então, eu trouxe algumas coisas, assim, 3 coisas, só para a gente ter essa dica de como isso é forte dentro do Espiritismo, né? Além de toda a obra, além de Allan Kardec estar trazendo para a gente o que isso representa. Eu queria mencionar Santo Agostinho, que é absolutamente famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar do Conhece-te a ti mesmo, né? Onde ele pergunta, lá na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho vai dizer, conhece-te a ti mesmo, né? E ele vai até dar uma forma da gente se conhecer. Está lá, está no Evangelho. Ele vai dizer que a gente deveria, todos os dias, tipo no final da tarde, ou antes de você dormir, o horário é o horário da sua conveniência, que você fizesse uma reflexão sobre como foi seu dia, o que é que você fez que está ajustado àquilo que você buscava, que está dentro do foco do seu objetivo, se você teve disciplina para fazer as coisas que você tinha que fazer, se as atitudes que você tomou, elas foram coisas que foram boas para o seu crescimento, se as atitudes que você tomou, elas afetaram negativamente outras pessoas, né? O que isso realmente representou para você esse dia? Porque realmente, se você for fazer isso no fim de semana, vai ser difícil, né? A gente não vai lembrar. Como é que vai lembrar do que fez segunda-feira? Né? Porque são muitos eventos, são muitas coisas. Então, ali, quando a gente faz isso diariamente, ele vai dizer, você tem chance de poder olhar para dentro e amanhã falar, amanhã eu vou fazer uma outra proposta. Não vou mais falar com o meu coworker daquela forma. Eu não vou mais agir de uma forma que não acolha o outro e de uma forma desagradável, egoísta. E a gente vai revendo. E isso vai trazendo uma mudança, uma experiência diária que nos tira de um lugar e nos leva a esse progresso consciente de conseguirmos conhecer quem somos e tomarmos uma atitude uma atitude o quê? Proativa. Porque quando eu leio a obra, né, e quando eu leio toda a experiência que Jesus deixou, o sentimento que me bate é que a necessidade é de algo produtivo. Eu preciso ser proativa em relação àquilo que eu vivo, porque senão eu vou cair, né, o ego de uma forma muito inteligente, ele nos pega nos envolvendo naquela ideia de não dá tempo, se não dá, eu não sou capaz, em algum outro momento, eu não estou com vontade, eu estou sentindo raiva. Então, facilmente a gente começa a arrumar desculpa. A culpa não foi minha, foi do outro. Então, enquanto o outro não se desculpar, eu também não vou sair desse lugar. Então, facilmente a gente se engana, né? O ego nos ilude, arrumando uma forma da gente se sentir bem, agindo com essa negligência com a gente mesmo e não nos levando a esse aprofundamento, né? Então, superar essa primeira fase, tendo uma atitude proativa, é o primeiro degrau para a gente começar a ter esse contato de quem nós somos, né? À medida que a gente olhe para dentro. E Sócrates, olha, antes disso, né, ele traz a melhor maneira de promover o autoaperfeiçoamento é por meio do autoexame, a mesma sugestão de Santo Agostinho. E é apenas através desse reencontro com si mesmo que se torna possível renascer da própria consciência e trazer à luz as próprias ideias. Então, só a hora que eu entro em contato comigo é que eu posso renascer, é que eu posso transformar aquilo que não é legal,
que eu mesma acho que não é legal. Porque tem várias coisas que a gente lê que elas não estão de encontro àquilo que nós, valores que nós não achamos que seria legal a gente fazer, mas que a gente muitas vezes faz sem querer, faz porque não percebe, faz porque é automático. Nós temos um sistema automatizado emocional que sempre nos remete a vícios e atitudes que são sempre parecidas, porque é onde a gente se sente confortável, é onde a gente se sente em casa, né? Então, para a gente sair desse automatismo, eu preciso ser um observador que olho para ele, percebo o meu automatismo. Nossa, quando eu vejo, eu estou sempre criticando. Eu preciso vir de fora e olhar para isso. Como eu sou crítica. Né? Às vezes até o outro fala, você é crítica, né? Então, aí a hora que eu olho para isso, eu posso qualificar. Mas é essa forma que eu quero me relacionar com o outro, sendo crítica, isso é bom? Por que eu sou crítica, né? Será que eu me sinto superior criticando o outro? Né? Será que isso me faz me sentir melhor? E aí a hora que eu começo a fazer ele chama aqui de autoexame, eu começo a fazer esse diálogo mental comigo, daquilo que eu faço, é que eu posso falar, peraí, então acho que eu não gostaria mais de agir assim. Preciso tentar de uma outra forma. E eu começo a fazer o exercício de prestar atenção para antes de eu fazer aquilo, eu conseguir intermediar uma nova possibilidade. Que tudo bem, pode ser que muitas vezes eu ainda vou repetir, porque não é uma mágica, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Pode, mas não é. Né? Vai depender do esforço de cada um. Mas isso vai, pelo menos, me colocar naquele lugar de começar. Sabe o começo da viagem, que você aqui é o número 0 e o carro começa a rodar? Então, senão, eu nunca nem entro no caminho, né? Nem começo. Eu fico me perdendo em tudo que eu vivo, dos meus afazeres, e nunca entro em contato com aquilo que realmente eu vim fazer, que é viver como espírito mortal, me conhecer, ter a identidade além dessa que eu utilizo agora. E lá, ó, eu quis ir bem lá atrás, né? Fui andando lá no oráculo de Delfos, né? Vai se dizer, entender que a libertação e a alegria do espírito não consistem em um estado, mas em um processo de busca do verdadeiro em si mesmo, da verdade em si mesmo. Então, olha só, a gente se sentir alegre e liberto não é eu estou feliz porque as coisas estão dando certo. A gente fica muito buscando essa felicidade de tá tudo bem, eu não estou com dor, eu não estou com muitos problemas agora, são problemas pequenos e eu intermedio eles. Então eu estou feliz. A gente confunde muita felicidade como esse estado de não ter problemas. Mas, na verdade, a alegria é justamente eu assumir esse meu processo, essa minha busca de me autoconhecer, e à medida que eu vou fazendo ela, claro que eu vou ver coisas que eu posso me assustar, que eu posso não gostar, mas que a única forma de eu poder lapidar aquilo que ainda em mim não é natural, porque eu ainda não tenho essas virtudes ainda naturalizadas em mim, é o que vai me levar a essa verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade, eu acho que é você tomar consciência que você tem que fazer essa busca e começar a fazer ela. Aí você está trabalhando. O que eu estou fazendo? Então, as conversas, em vez de serem assim, a gente encontra um amigo, aí, quanto é que foi a bolsa? Você comprou? Você fez a viagem? Isso é um tipo de conversa. A gente poderia ter a conversa, nossa, você não tem noção, essa semana eu descobri mais uma coisa sobre mim. Descobri tal coisa. Nossa, sou muito egoísta. Fiz isso. Aí o amigo fala, claro, eu já sabia, só não te contei para você não ficar chateado. Você sabia que você não me contou, porque eu pensei que você podia perder a amizade comigo? Pode acontecer, né? Nem sempre a gente está preparado para tocar em certas limitações. E, às vezes, o amigo também precisa entender isso e saber dar esse tempo para o outro, né? Mas isso não poderia ser um diálogo maravilhoso? E aí você pergunta para o amigo, que recursos você está usando para lidar com isso que você diz que você descobriu em você? Aí o amigo conta, nossa, eu estou fazendo esse curso, eu estou vendo isso, eu estou olhando para dentro, eu estou me observando, eu estou não sei o quê. E aí o amigo vai e a gente entraria num outro num outro nível de diálogo muito mais profundo do que eu comprei, do lugar que eu fui, daquilo que eu usufruí, etc., da foto que eu tirei, né? Isso é uma proposta, né? É uma proposta bacana. Ah, mas esses papos são muito papo cabeça. Sim, mas aí você escolhe os amigos, que também gostam disso, né? Sempre vai ter amigos que gostam disso, né?
Então, o Espiritismo nos convida a esse encontro do eu profundo. Eu, essa semana, tive o grande prazer de conhecer o Eckhart Tolle, é uma pessoa que escreveu O Poder do Agora, The Power of Now, e eu já tinha lido esse livro há 13 anos, foi uma oportunidade, e ele veio a Miami numa conferência, e nós fomos em 10 amigas, 9, né? Uma não pôde ir, nós íamos em 10, fomos em 9, e ele fala desse deep I, né? Ele fala desse eu profundo, desse encontro com esse eu profundo. E ele lá dizendo, e eu pensei, nossa, ele conheceu Kardec também, né? Deve ter conhecido Kardec. Ele não é espírita, mas sim espiritualista, mas a gente vai percebendo o quanto essa busca do eu profundo vai tocando inúmeras filosofias, religiões, que não necessariamente é apenas o espiritismo, né? Esse é um convite, mas feito por vários outros também, para levar a essa urgência da humanidade de entrar nesse estado de se autoconhecer. E aí eu pensei em certas importâncias, né? Como para a gente conectar o valor disso, como isso na nossa vida, essa questão de a gente se autoconhecer, isso é importante para a gente. Então eu voltei lá no livro de Joana, onde ela diz: se autodescobrir é um processo de parto, impondo a coragem para o conhecimento que liberta. Por que liberta? É um parto porque ela está associando o parto com a dor, né? Assim, você gesta, espera, ali fica, né? E depois, na hora do parto, é um momento de dor, uma dor, porque quem está chegando vai perder aquele tipo de vida que existia lá dentro e vai ter que vir para uma realidade que vai ter que respirar sozinho, vai ter que comer, vai ter que andar, vai ter que fazer uma série de coisas que depois do parto aquilo se realiza. E enquanto isso, você está lá dentro, no quentinho, coisa e tal, alguém está botando comida e você não está tendo que fazer muita coisa. Então, muitas vezes, antes da gente entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente vive nesse útero gostoso de Deus resolve, né, o tratamento resolve, né, então é só eu deitar, tudo vai ficar resolvido, né, e eu não tenho que entrar com a minha parte. Então, quando ela faz essa analogia com o parto, ela diz: isso te liberta. Por quê? Porque você entende que você faz parte desse processo, né? Não é o fora, é você. Você faz parte de um processo que está coligado com o todo, porque nós somos um todo, né? Então, no exercício de se autoconhecer, a gente vai identificar tanto as virtudes que a gente possui, como as limitações. E é só identificando as limitações que a gente vai poder superá-las. Porque como que você trabalha uma coisa que você não conhece, que você não sabe, que você não identifica? Carl Jung, que criou a psicologia analítica, ele diz isso. Como que você integra, você vai se auto-individualizar, como que se você não integra a sombra e a luz? A sombra é todas as limitações que eu ainda tenho. E a luz já são as virtudes, que são as minhas ferramentas para lidar com essa sombra. Mas como eu vou me amar, ele vai dizer, se eu não aceito que também uma parte de mim ainda precisa de um certo trabalho. Então, como é que eu vou conseguir, né, me autoaceitar? Então, eu vou muitas vezes fazer o quê? Eu vou me camuflar. Como que eu vou me camuflar? Eu ponho embaixo do tapete os defeitos e só apresento as virtudes. A gente não faz isso quando conhece alguém? Principalmente se for alguém assim para se apaixonar. A gente, assim, você gosta de dançar? Adoro. Você gosta de assistir jogo? Vixe, adoro assistir jogo. É ficar lá na televisão vendo golfe, é uma delícia. Adoro, né? Tudo você gosta, né? Eu topo tudo, eu sou fácil, tenho uma personalidade muito comigo, sou super diálogo. E a gente vende um peixe assim, né? Que o outro fica totalmente se sentindo enganado. Quando você mostra, agora casou, né? agora eu tenho que mostrar, realmente. Não era bem assim. Você entendeu mal, você não ouviu bem, etc. E a gente começa a mostrar quem a gente é, né? E às vezes a gente faz isso na amizade, né? Assim, também. Num outro, né? É que no casamento fica intenso, porque a pessoa acorda e dorme com você, não dá para você ficar enfiando debaixo do tapete todo o tempo mais. Aí revela-se, né? Mas por quê? Porque a gente acredita que só as virtudes podem ser amadas. Os defeitos ninguém vai querer. E não é verdade, porque, olha, vamos agora mudar o personagem. Olha o filho.
O filho também vai apresentar, no passar do tempo, defeitos e virtudes. E como que a gente não ama o filho, mesmo com os problemas que ele pode apresentar? A gente pode não conseguir amar o marido, mas a gente ama o filho ou a esposa. Mas você percebe qual é a diferença do marido e do filho, né? É que a gente tem uma simbologia de que o filho nasceu da gente, coisa e tal. Mas não é verdade. Não, é verdade, claro, né? Mas eu quero dizer assim, todo mundo é espírito, né? Se for marido, se for amigo, se for vizinho. Agora, se eu não, no pacote, eu também não aceito os defeitos que o outro tem, eu fico trocando, né? Eu preciso pegar outro. Não, esse aqui tem problema, eu vou achar um melhor assim. Aí você acha, ixi, mas ele tem esses outros problemas. Não vai achar um que vá cumprir, às vezes acha, né? O meu marido, olha, ainda bem que ele não está assistindo a palestra, ele cumpre. Mas a gente não vai achar alguém que cumpra os nossos desejos. Por quê? Porque, na verdade, a busca de um companheiro não é alguém para nos trazer felicidade, sim para a gente compartilhar a nossa felicidade com o outro, ou compartilhar as nossas dificuldades, né? Então, por isso que, às vezes, as relações elas se tornam complexas, porque o objetivo pelo qual a gente se uniu àquela pessoa, ele está truncado. Eu estou buscando, eu nunca fui feliz, nunca fui bem tratada, agora eu quero achar uma pessoa que vai fazer isso por mim. E aí a frustração fica enorme e eu começo a me sentir azarado, porque ninguém cumpre essa minha necessidade, né? Por quê? Porque eu ainda não entendi que a felicidade está dentro de mim, eu construo. E eu apenas compartilho com o outro e automaticamente o outro compartilha dele comigo. Então, quando a gente entende isso, não há mais posse. Eu não quero mais controlar o outro, porque isso já não faz mais parte. Eu já entendo que o outro manifesta quem ele é e essa é a grande beleza do outro, o que ele é. Né? Porque a gente pega aquela pessoa, né, toda simpática, super sorridente, que põe aquelas mini saias super sexy e que é faladora, coisa e tal. Aí você casa e fala, não, mini saia, você casou, agora você é uma mulher casada. Mini saia não. Ah, não, mas você pintava o cabelo? Não, mas eu gosto mais comprido. Aí você, né? Ah, não, mas você fala muito, acho que fica muito assim em evidência, é melhor ser mais caladinha. Aí você começa a fazer uma transformação naquela pessoa. Você quer mudar. Você olha, mas espera, mas você não vai ser mais a pessoa. Eu não sou mais a pessoa que se apaixonou se eu me mudar tudo isso. Mas a gente quer moldar para ficar confortável de acordo com a nossa insegurança. Né? Como a gente é inseguro, a gente quer criar situações que a gente vai se sentir mais seguro. E a gente começa a moldar o outro. Por quê? Por dificuldade de aceitar as nossas limitações. Né? Que uma delas é a gente querer fazer isso com o outro. Então, conhecer as virtudes te proporciona se utilizar delas como ferramenta para trabalhar suas limitações. Então, isso também é um lado oposto. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar nossas limitações, mas às vezes a gente tem dificuldade de aceitar as nossas virtudes. A gente estava falando isso até na aula. O chimarrão continua, né? Estou vendo. A gente estava falando isso na aula. Às vezes, a gente tem dificuldade de aceitar nossas virtudes, porque a gente acha que isso é querer se achar. Então, se a outra fala, mas você faz isso também, não faço muito bem, mas você faz bem. Né? E às vezes a gente não assume que a gente tem aquela qualidade, a gente faz super bem aquilo. E é ótimo, porque através daquilo a gente pode lidar com outras coisas que a gente tem dificuldade. Mas, por exemplo, a forma da gente ser expansivo, isso ajuda a gente se relacionar, porque a gente tem a facilidade de se relacionar com pessoas. E aquilo é uma virtude, se bem usada, para a gente poder, nessa interação, crescer. Então, às vezes, a gente tem dificuldade também de assimilar que nós temos virtudes, que elas são ótimas, elas são justamente as ferramentas para que a gente possa fazer esse mergulho interno, né? Então, nós sabemos que somos espíritos pelo estudo, mas precisamos buscar observar em nossas experiências diárias. Então, esse é o convite, né? Como que eu vou me transformar nesse observador? Eu começar a me perceber. Perceber antes de eu falar, estou com vontade. Será que o que eu vou dizer vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Né? Porque, às vezes, a gente detém certas verdades presas numa caixinha e, às vezes, essas verdades não encaixam com todos.
não encaixam com todas as situações, por exemplo. A gente quer aplicar aquela verdade e, às vezes, aquela situação, aquilo que o outro está passando, aquela verdade, naquele momento, ela é muito complicada. Eu não estou dizendo de aplicar uma outra coisa que não é verdade, mas eu quero dizer, às vezes, a gente quer aplicar aquele nosso jeito de ser e, às vezes, aquele jeito não é acolhedor, não é carinhoso, não é claro, não é, né, não faz com que o outro se sinta bem. Então, às vezes, nós precisamos observar esse trato, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu só falo a verdade, é a minha verdade. E às vezes a gente é grosseiro, a gente é indelicado, né? Então, a gente precisa começar a observar o que a gente sente quando a gente faz e o que o outro também, às vezes, nos retrata num olhar, numa surpresa, numa indignação. Não é muito difícil a gente ler um pouco a expressão do outro, né? E quando você começa a conviver com um monte de gente que faz a mesma expressão para você, você pode ter certeza que você tem que olhar para alguma coisa que tem ali, né? Quando você percebe que várias pessoas emanam uma coisa muito parecida, né? Então, a gente precisa parar e olhar para isso. Então, assim, tendo essa percepção de nós mesmos, torna-se um dos meios mais eficazes para nós descobrirmos a realidade do Espírito em nós, né? E vivenciar. Né? Porque como que a gente percebe, eu também já falei isso, como a gente percebe que, às vezes, a gente não está vivendo como espírito imortal? Como, por exemplo, às vezes a gente está diante de uma situação e a gente perde a confiança. Então, a gente acha que Deus esqueceu de nós, que Ele não está nos ajudando, porque aconteceu aquele incidente, aquela coisa horrível, né? Assim, um desastre, né? Mas aonde está Deus? Daí a gente começa a questionar, né? Então, muitas vezes a gente vai ter a percepção que a gente não está vivendo como um espírito imortal, no sentido, se eu tenho um entendimento maior, todas as coisas que acontecem fazem parte do livre-arbítrio e da história de cada um, né? Então, por mais que a gente se interneça pelo convite que que a situação nos traz, a gente tem que estar sempre lembrando que nós vamos atraindo possibilidades para que a gente possa crescer. Então, as possibilidades que nos aparecem, às vezes elas são muito gostosas e às vezes elas são muito desafiadoras, né? Como uma doença, né, como um acidente, uma recuperação, né, um pescocinho machucado, aí fica um tempinho, né, é duro. Então, assim, a vida nos coloca em certas situações para que a gente tenha tempo de meditar, que a gente possa olhar as coisas por outra perspectiva, a gente possa observar o quanto as pessoas nos ajudam. Então, a vida vai nos tocando de várias formas e esses toques, eles são ligados àquilo que nós mesmos exalamos como necessidade de aprendizado. Então, a gente mesmo atrai circunstâncias que vão nos levar à possibilidade da gente crescer e evoluir. Então, como a gente poderia fazer essa trajetória? Então, eu trouxe do livro Momentos de Iluminação, de Joana de Ângeles, algo que ela chama de terapia do autoconhecimento. Então, a gente tem lá o que Santo Agostinho fala, mas agora a gente tem, assim, uma coisa enorme que... Enorme não, gente, a gente vai embora no horário. Mas, assim, um tanto, né, que Joana traz. E ela vai intitular de terapia do autoconhecimento. E ela dá aí essas oito possibilidades da gente meditar. E eu trouxe elas um pouco assim, dividindo. A primeira daquelas 8, ela diz: silencie as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Então, ela vai dizer, aquieta, né, esse instinto e utiliza o bom senso, né, do que a gente deveria realmente fazer para que a gente possa fazer melhores escolhas. Não dando guarida, por exemplo, ao ego, e sim qualificando melhor o que realmente é importante para o seu desenvolvimento como espírito. Então, muitas vezes, a gente tem uma ansiedade porque precisa de coisas, né? Ai, o emprego que não saiu, a viagem que ainda não deu certo. E a gente começa a viver um sofrimento em cima de necessidades que a gente julga que a gente tem que ter, mas que, na verdade, não é isso, né? Na verdade, se aquieta, aguarda, observa que tudo que vai aparecendo tem o seu momento, viva o momento, não sofra de uma forma antecipada, relaxe no sentido, talvez relaxar nem é a palavra mais correta, mas assim,
acalma, pacifica, para que aquilo que você vai viver, você possa viver no agora, no todo dia, sem ficar sofrendo com antecipação daquilo que vai vir a ser dentro do que você imagina que vai acontecer. Né? Perdi o emprego, não vou pagar a casa. Puxa, mas calma, nem procurou outro, ainda você ainda pode receber um valor do governo de ajuda, mas ainda tem um pouquinho de dinheiro na poupança, mas, né, e a gente muitas vezes entra nesse pânico e começa a viver a ansiedade do sofrimento que ainda não chegou. E isso dificulta muito a gente ficar bem, né? Ela diz o segundo: aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudar perante a própria consciência. Então, faça diariamente essa autoanálise, né? E seja sincero com você mesmo. Ninguém precisa ouvir, ninguém vai gravar o que você está achando de você, né? Não precisa contar para ninguém se você não tiver vontade. Eu aconselho contar, acho ótimo. Porque quando a gente conta, a gente escuta. Né? Você escuta você mesmo falando. E, claro, às vezes o outro te dá uma opinião que também é legal, do que você pretende trabalhar, né? E não tenha receio de encarar o que quer, e falta ter um errinho aí, que você sente que precisa de cuidados. A gente precisa encarar o que a gente precisa cuidar. Então, tá tudo bem, desnuda. Eu fiz isso mesmo. Por quê? Porque eu fiquei com inveja. E a gente fica dando aquela disfarçada. Não, é porque a pessoa fez isso, mas você vê, nada a ver. Não, fala, você teve inveja? A gente fica assim, não pode ter inveja é feio. E a gente nega. Sim, você sentiu isso porque, né? Então, olha para dentro e fala, eu acho que eu tive inveja. Então, como é que eu posso resolver isso? Aí começa a trabalhar isso. Por que eu senti inveja? Por que eu acho que eu não posso aquilo que o outro está fazendo? Por que eu tenho que me comparar? Eu preciso me comparar? É necessário para eu evoluir, eu ser melhor ou pior que o outro? E aí você começa a fazer uma reflexão. E essa reflexão vai te levar a um outro patamar do que aquilo significa, e talvez você não sinta mais dessa forma. E isso se remodele, se rearranje. Então, somente se a gente se autoaceitar, a gente vai poder mudar alguma coisa. Então, eu preciso aceitar. Eu senti. Na hora que você ficou com raiva, eu fiquei com uma mágoa, né? Mas como era essa mágoa? Era grande, pequenininha? Não, acho que era grande. Então, é raiva. Você ficou com raiva, né? Raiva, fala, raiva. A gente não tem, porque raiva é feio. Então, se você fica chateadinha, a gente pode até no diminutivo, assim. Só um pouquinho. Aí eu não guardo nenhum ressentimento de ninguém, gente, mas eu fico um pouquinho chateadinha. A gente não faz isso às vezes? Ou a gente conhece alguém que faz, né? Então, não fala assim, eu fiquei com raiva. Então, deixa eu entender, como é que eu vou lidar com isso? Vamos lidar, não tem nada de errado, tá tudo bem, todo mundo sente. Mas vamos trabalhar com isso, vamos assumir isso. Não vamos fugir disso. Porque quando a gente foge, sabe o que vai acontecer? A gente vai sentir de novo. E nunca vai mudar, nunca vai sair desse lugar, porque a gente sempre vai estar sentindo de novo. E a gente nunca lida com isso, porque a gente não assume que isso é nosso. Então, a gente sente, mas não sabe bem como lidar. De novo, põe embaixo do tapete e vira um ciclo. Sabe quanto tempo a gente faz isso? Várias encarnações. Não é assim que a gente está fazendo isso desde o ano passado. Gente, desde o ano passado eu faço isso tão chato. Não, a gente está fazendo isso há várias encarnações. Né? Então, essa é a saída. Nós temos que quebrar esse ciclo. Qual é o ciclo? De eu finjo que não é verdade. Então, vamos quebrar o ciclo. Eu não vou fingir mais que não é verdade para mim mesmo. Eu não vou fingir mais que não é verdade e vou assumir que eu tenho que fazer alguma coisa ligada a isso. E aí entra a minha análise. Cada um vai pensar e aí você vai recorrer. Você pode recorrer ao Evangelho, você volta lá no Livro dos Espíritos. Você pode recorrer a conhecimentos internos que você tem, a trocar experiência com outras pessoas. Você vai recorrer a algo que vai poder ajudar você a encontrar dentro de você algo que... Porque às vezes os outros têm alguma opinião, mas nada daquilo que você experimenta fica confortável em você. Então, você vai ter que encontrar o que é para você. E a hora que você encontrar, você começa a lidar com aquela dor. E assumir. Eu acho lindo quando a pessoa fala, eu tive. Hoje de manhã eu conversei com uma amiga que ela estava assim, meio sumida daqui. Eu falei, e aí, você está sumida? Ela falou, eu estou. Fiquei com muita raiva. Então eu passei um período sumida. Você agora passou a raiva? Passou. Então vamos voltar outra vez. Mas é isso, eu assumo que eu estou sentindo. É ótimo. Por quê? Porque eu posso lidar. Senão eu fico fingindo e fico achando um culpado. Era por causa do fulano, sabe? Eu não é assim, porque fulano fez isso para mim. A gente fica sempre tentando terceirizar. Não, eu vou assumir, é meu. O outro pode ter feito alguma coisa, mas é meu, eu senti.
Porque o outro podia ter feito e eu não ter sentido nada. Mas quando eu me senti ofendida, o ofendido é meu. Eu tenho que assumir o que é meu. E quando eu assumo, eu começo a lidar. Aí fica, na minha concepção, na minha visão, maravilhoso. Porque aí eu sei onde eu estou pisando. Eu não sou mais, isso não é mais meu inimigo. Terceira, ela diz, enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigilância no teu comportamento. Eu aconselho, nada mais que cinco coisas, porque aí se perde. De preferência, enumera 3. Né? Pega aquilo que mais pega em você. Você sabe. Se você não sabe agora, você vai chegar em casa, vai meditar e você vai saber. O que mais pega? E aí você escreve. E utiliza essas como as primeiras que você vai observar mais. Então, o que mais pega em mim é a vaidade. Então, eu vou ficar sempre observando esse ato aqui. Ah, foi minha vaidade. Escolhe lá aquilo que para você sentir que é mais importante. Então, faça sua lista desses sentimentos que mais te perturbam, que te paralisam a caminhada e fica atento quando e como isso aparece no seu comportamento, porque isso é automatizado. Vai estar lá. Vira e mexe, você vai... Sou milindrado. Opa, aconteceu um negócio. Ih, milindrei. Ai, meu Deus, milindrei outra vez, sou milindrada. Né? E você localiza. Mas é o único jeito, eu localizo, entendo o que eu sinto, aceito e sou proativa para fazer alguma coisa para aquilo ficar diferente, para não ser mais assim. Esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é uma ação, né? E ela vai no quarto, enfrenta uma a uma, não as justificando nem escamoteando sobre o desculpismo habitual. Aí ela vai já na próxima que a gente ia fazer, né? Porque a gente ia enumerar, depois a gente achar um culpado. Daí ela fala, não. A Joana fala, não acha culpado. Não tenta justificar daquela desculpismo lá que a gente sempre faz. Tenha coragem de olhar quem você é, não justifica culpando as outras pessoas ou situações, né? É porque meu pai nunca me deu nada, é porque eu vim para cá, é porque eu não tenho isso, é porque a gente vai justificando, né? Que possam ter te levado a ter feito isso ou aquilo. Você vai atrair as pessoas e situações que são necessárias para você crescer. Apenas aceite e assuma que você faz e que se pegou fazendo novamente e precisa investir em corrigir esse automatismo se quiser ter um resultado diferente. Se não quiser fazer nada, não precisa, já sabe qual é o resultado. Vai ser sempre a mesma coisa. De novo, eu não queria ser agressiva. De novo eu fui. Eu não queria dar alfinetada. De novo eu dei. Eu até assisti um filme recentemente, interessante, ele chama The Little... Ai, meu Deus. É a história de uma moça, está no Netflix. É a história de uma moça que, como ela teve pais que se separaram e ficou muito difícil para ela... The Little Heaven. Vocês colocarem isso no Netflix. The Little Heaven, não sei se tem uma palavra aí no meio, mas se achar isso, vai ser. E ela vai retratando isso. Ela lidava com tudo na piada. Então, ela tem um câncer e começa a lidar nesse tipo assim de piada. E aí ela vai se vendo, ela tem um encontro lá com Deus. Não vou contar o filme, não vai ter graça. Quem já assistiu sabe, quem não assistiu, Netflix. Resolva por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde, de saúde. Então, ela quer dizer, invista em aprender com a dor, porque a dor, gente, ela nos move. A gente fica muito chateado de sentir dor. Dor não é a dor assim, a dor é os desafios, o que a gente chama de problemas. Na verdade, eles vêm justamente para tirar a gente um pouquinho da zona de conforto, para fazer a gente chegar de uma outra forma que a gente não via antes. Então, não tenha medo, porque muitas vezes a dor é o remédio. A dor é exatamente o que nós precisamos para lidar com certas áreas da nossa vida que a gente desconhece. Então, a dor descortina uma possibilidade nova. Só que a gente, como nasceu com essa ideia, que eu falo isso várias vezes porque eu tenho essa concepção na vida, a gente nasceu na ideia que a gente tem que ser feliz e não tem que ter problema. Quando a dor vem, a gente abomina. A gente não consegue ver a dor, né? Como se a gente não vê como espírito imortal. Como espírito imortal, eu posso olhar para a dor e falar, ela é educativa, ela vai me ajudar. Em que ponto? Aí você vai descobrir.
Ela vai te ajudar a ser mais condescendente, ter mais paciência, de tratar as pessoas melhores. Ela vai ajudar você a entender que a caridade é legal, porque você se vê lá, todo mundo te ajudando, e agora você fala, puxa, como foi legal todo mundo me ajudar, eu preciso rever isso em mim. Ela vai mexer em alguma área sua ou várias que precisam. Então, a dor, ela é sempre um remédio para nos movimentar. Caso contrário, vai ficar preso no sofrimento, porque a dor, o sofrimento, gente, é o apego à dor. Eu senti essa dor, não estou gostando, não aceito, e fico o revoltado sem causa, não aceitando. Então, eu dou um exemplo e eu acho que ele é ótimo. A pessoa se divorciou da outra, aí essa pessoa me procurou. Rosana, eu não aceito que meu marido me deixou. Eu disse, ok. Mas por quê? Ela falou, não, ele não podia ter feito isso. A gente ficou junto muito tempo e ele não podia ter me deixado. Eu disse, não, essa parte se pula, porque ele já deixou. Essa parte pula. Agora, como você vai lidar com essa sua nova realidade? Esta é o teu desafio. O deixar foi dele, não foi teu. Agora, como você vai olhar para isso e ver como foi para você o casamento, qual foi a parte que você contribuiu, qual foi a parte que podia ter sido melhor, como você vai lidar agora com essa separação, como que você vai lidar com as mudanças que a vida vai trazer. Esse é o desafio. O desafio não é o divórcio, o desafio é a vida nova que isso vai promover. Então, é isso. A gente não aceitar esse sofrimento. O sofrimento do que já aconteceu, mas eu não quero. Então, eu perdi meu ente querido. Eu não quero aceitar, mas já aconteceu. É triste, é doloroso, eu também vivi isso. Mas agora é como eu vou lidar com essa dor daqui para frente. Eu vou lidar como? Se eu ficar apegado a isso, eu vou sofrer pro resto da minha vida. Se eu conseguir ver nisso um despertar do meu coração generoso, da minha consciência, um despertar para uma realidade espiritual, um despertar para transbordar esse amor em outra pessoa, eu vou mover com alegria, entendendo que esse aqui é o momento, se eu conseguir ter esse olhar. Senão eu vou sofrer e não vou ver mais sentido na vida, e muitas vezes as pessoas tiram a vida por isso. Então, percebe como essa visão muda a história? Então, ela diz, consciente de que, e o que fez de você, e consciente que é o que fez de você, e poderá ser o que vem a fazer de você próprio. Não postergue a decisão do autoencontro. Então, assim, a gente pode chorar, achar um culpado, mas ela está dizendo aí, Joana, gente, você é o que você fez de você. Então, se você espera uma coisa melhor, faça diferente. Ela não está tirando a esperança e dizendo, olha, fique infeliz pro resto da vida porque você é o que você fez. Ela está dizendo, olha, você é o que você fez, mas do mesmo jeito que você é o que você fez, você pode fazer diferente. E fique de uma outra forma que você gosta mais. Então, o Espiritismo, ele vem ampliar a nossa consciência quanto a isso. Nós somos o resultado do que cultivamos. Não dá mais para culpar ninguém. À medida que você sente isso como realidade, a necessidade de fazer melhores escolhas cresce e um olhar atento de observador nasce no seu dia a dia. Este olhar para dentro é o tão famoso autoconhecimento. É isso. Isso é o autoconhecimento, né? E quase para fechar, ela diz, enquanto a anestesia da mentira obscurece o seu raciocínio, a ilusão de que não é isso, vai transmitir de um problema para o outro aqueles ciclos viciosos dos nossos automatismos, sem conseguir ter paz. Então, enquanto não acordamos para essa realidade, que nós temos que ter esse olhar íntimo e sermos esse observador que vai passar a ter atitude diante daquilo que a gente vai percebendo sobre nós mesmos, a gente vai estar só repetindo. E as suas sensações, as suas respostas aos problemas vai permanecendo e o sofrimento permanece, a gente nunca vai sentir paz, né? Então, para terminar, ela diz, reúna valores de fora que perdem reunirá valores de fora que perdem o significado e logo são conseguidos, anelando bem-estar fugitivo que se te anuncia e logo desaparece.
ela quer dizer, enquanto não olhar para dentro, você vai se manter alimentado pelas ilusões da matéria, das circunstâncias, repetindo padrões sociais criados por outras pessoas que não são você, que a gente nunca olha para falar, mas é nisso mesmo que eu acredito? É isso mesmo que é a minha realidade? E a gente fica repetindo padrões sociais. A melhor pasta para comprar é a Colgate, porque está na propaganda. E a gente nunca parou para pensar, mas será que tem uma melhor? Mas será que é isso mesmo que eu deveria fazer? A gente vai repetindo convites que a sociedade nos traz e a gente não olha para dentro. Por não ter identificado quais são os seus valores. Então, eu preciso parar e falar, quais são os meus? A minha educação deu isso. Mas espera aí, isso realmente é o que eu quero? Às vezes sim, às vezes mais, às vezes menos, mas eu preciso começar a encontrar os meus valores. Eu só encontro meus valores se eu, né, entrar em contato comigo mesmo. Eu só encontro o que é importante para mim se eu entrar em contato comigo mesmo, né? Colhendo sempre o mesmo resultado que não te satisfaz a alma, mas que você repete por não ter entrado em contato com os seus próprios valores. Então a gente fica muitas vezes fazendo coisas que os outros acreditam, mas às vezes não é o que a gente acredita, porque a gente nunca entrou em contato com aquilo que realmente era importante para nós, né? Eu não estou falando acredita no contexto religioso, estou falando acredita no sentido da vida, né? Então, o processo de autoconhecimento é o aprendizado onde o conhecimento não se torna tão importante quanto a realidade. Então, aqui nesse lugar o conhecimento é a porta, mas você vai ter que entrar lá dentro e entrar em contato com essa realidade. Então, é como se a gente estudasse e abre aquela fresta e a gente fica olhando por ela, olhando. Mas eu tenho que adentrar e tomar conhecimento, acender a luz e falar, o que tem aqui dentro? Porque aqui da porta na fresta eu não consigo. Então o conhecimento ele fica só me pairando. É muito legal, a gente tem que ser amigo, a gente tem que ser irmão. Mas aí na hora da gente ser irmão, eu não sou irmã. Mas aí na hora de eu ser leal, eu não sou leal. Então não adianta eu ficar espreitando, né? Isso que Joana está nos convidando. A gente tem que adentrar nisso e entrar em contato, né? Pois a percepção direta do fato se transforma em estado de consciência, né? Então, o Espiritismo nos possibilita um novo olhar diante da vida, não mais para fora e sim para dentro. Não mais esperando que os outros nos desenvolvam ou conduzam, e sim nos autorizando a caminhar com os nossos próprios pés. Isso é, para mim, o espetáculo que o Espiritismo oferece. Ele nos oferece a possibilidade de nós nos trabalharmos e, como Jesus nos convida, nós resplandecermos a nossa luz. Saúde. Conheça hoje e agora, comece hoje e agora. Toda terapia eficiente impõe disciplina saudável. Cada passo vai ser uma conquista e vai sentir o avanço. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Então não tenha medo do que você vai ver, não tenha medo de você entrar em contato com essa parte sua que você não está curtindo muito. Faz parte da autotransformação. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês escutem o coração e viva como espírito imortal. Muita paz, eu espero que vocês tenham um domingo assim fabuloso. Gente, obrigada.